demanda não deve retornar ao nível em que estava antes da pandemia de Covid-19. O estudo ainda indicou aumento de cidades que adotam a tarifa zero e crescimento no nível de subsídios no custo de operação do transporte público. Os dados são da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. As Forças Armadas da Venezuela declararam lealdade absoluta ao presidente Nicolás Maduro. Em comunicado, os militares venezuelanos afirmaram que a reeleição anunciada ocorreu de forma democrática. As declarações aconteceram depois que o opositor Edmundo González pediu que as Forças Armadas impeçam o que ele chamou de um golpe de Estado de Maduro. Os brasileiros Evandro e Arthur foram eliminados da Olimpíada de Paris. Eles perderam nas quartas de final para uma dupla da Suécia por 2-0. Na final do skate park, Dora Varela terminou em quarto lugar. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindas a mais um Disruptcast. Alexandre Barbosa, hoje com um caríssimo amigo convidado, Carlos Guedes. Carlos Guedes, vai falar sobre Cascavel na Rota da Inovação. Inovação no município de Cascavel e não só, em toda a região. Carlos Guedes já trabalham muito tempo nessa perspectiva, né, da inovação. Conta pra gente um pouco aí, Carlos, o que significa essa Rota da Inovação e Cascavel tá no centro disso tudo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estar aqui com o Copete e com o Barbosa é extraordinário. Disrupt já está fazendo disruptura pelo mercado. O próprio nome Disrupt veio da inovação, né? E aí, exatamente. o que é a inovação? É isso, é fazer a disruptura. E o que é disruptura? É criar ou melhorar algo que a gente está fazendo. E isso o Cascavel está fazendo muito bem feito. O Cascavel entrou no mapa como uma das referências, não só Cascavel como o oeste do Paraná como um todo, mas Cascavel sendo líder nesse movimento, vem puxando essa frente. E hoje no oeste do Paraná nós temos um movimento chamado Iguaçu Valley. Olha só que coisa interessante, né? Foi o primeiro movimento que foi criado no estado. Hoje existe o Rota do Pinhão lá em Curitiba, tem outros movimentos acontecendo no Paraná, mas Iguaçu Valley foi o primeiro que se organizou como? Integrando universidades, empresas de tecnologia, pessoas que querem conversar sobre inovação tecnológica, associações, entidades empresariais, querendo o quê? Fazer a disruptura. Querendo repensar as empresas, porque nós sabemos que as empresas, do jeito que estão, muitas delas não vão sobreviver a um mercado altamente competitivo. Perfeitamente. Verdade. Vocês sabem disso, inclusive para todas as nossas profissões. Eu que sou consultor há 25 anos, né, atuando em empresas também. Vocês que são da área jurídica, atuando certamente há bom par de tempo, nós sabemos que o impacto da inovação vem direto. Está falando alguém que já teve loja de CDs. Eu tive 3 lojas de CDs em Cascavel. E eu quebrei por uma disruptura de mercado, né, que foi o processo do streaming de música, digitalização da música, que acabou com o segmento de CDs. Então, eu não estranho mais um setor acabar. E alguns setores vão, se não acabar, diminuir, sofrer grandes impactos, né? Que bacana. Nós podemos dizer que somos parceiros do Iguaçu Valley, né, Alexandre? Exatamente. Já veio o Siqueira Temos aqui, vários já amigos, veio colegas do Iguaçu Valley. muitas pessoas que já ganharam prêmios do Iguaçu Valley, que fazem parte, direto ou indiretamente, do Iguaçu Valley, seu próprio coordenador, diretor, né, o Siqueira esteve por aqui, e mais um membro, né, agora. Exato. Além de membro do Iguaçu Valley, né, agora há 2 meses foi me confiado a condução do Conselho Municipal de Inovação de Cascavel. Exato. É um conselho criado com base em diversas organizações e entidades
afins de Cascavel, todas as entidades que a gente possa pensar que contribuem com o desenvolvimento de Cascavel estão lá. Inclusive, vamos agora incluir a OAB, né, que estava, não sei por que, fora dessa lista, e será incluída. As universidades todas, a Univel é uma delas. E nesse conselho se discute o quê? A Cascavel que nós queremos moldar. Discutir, por exemplo, legislação, discutir, por exemplo, mecanismos que possam facilitar a inovação em Cascavel de todas as empresas. Né? Um olhar assim amplo, não só empresas, como também no sistema educacional, no sistema geral, criando mecanismos que possam facilitar o acesso à inovação. E eu vejo que você tem em mãos aí o Plano Municipal de Inovação de Cascavel 2024-2029. Tive o privilégio, participei lá do lançamento, lá no Hub One. Rafael do Hub One também esteve aqui conosco esses dias. Fala um pouquinho para a gente, Carlos, desse plano municipal que o Conselho Municipal de Inovação vai tocar, quem que participa, o que temos aí de previsão de um futuro disruptivo aqui para a nossa cidade. A disruptura começa com a vontade das pessoas, né? Não tem outra coisa. Né? A disruptura ela não ocorre do além. Precisa ter movimentação. E a movimentação começa por várias frentes. Em particular, né, recebemos semana passada esse Plano Municipal de Inovação 2024-2029, orientando as estratégias. Foi recebido pelo Conselho Municipal de Inovação, um plano que foi elaborado pelo SEBRAE, né, através dos seus técnicos habilmente capacitados para isso, e foi solicitado para que eles desenvolvessem esse plano, desenvolveram, com a participação intensa das universidades, da Associação Comercial de Cascavel, Fundetec, enfim. Vários entes participaram, juntamente com um processo colaborativo, para pensar o que é que nós devemos fazer. E uma das necessidades básicas que nós temos que fazer para criar inovação é aumentar o número de startups em Cascavel. Vou dar um número para vocês. Né? Eu conheço muito bem Israel, eu tenho aí, entre as atividades, organizo missões a Israel, né? Para poder ver a parte tecnológica de Israel há muito tempo. E lá nós temos em Israel, um país que tem a metade, o tamanho do oeste do Paraná, 22 mil quilômetros quadrados. O tamanho do oeste do Paraná é Israel inteira. E eles têm mais de 12 mil startups. Né? E lá startups é uma coisa muito séria. Falam de startups, são startups mesmo, estruturadas. Não estamos falando de quem está iniciando hoje. Quem está iniciando nem entra na contabilidade. Se botar todo mundo no saco, passa de 20 mil. 12 mil startups que recebem apoio intenso do governo, das entidades, das organizações para desenvolver tecnologia e inovação. Nós temos no Paraná hoje perto de umas 2 mil. Né? É poucas startups. Diversas áreas? Quais áreas? Mais diversas, desde startups para atender aí o varejo, as fintechs, que é de finanças, na área de saúde, na área de tecnologia, enfim, todas somadas, não temos 2 mil. E aí, logicamente, que a gente precisa aumentar a densidade, né? Isso no Paraná inteiro, você falou? Paraná inteiro. Então, é pouco, hein? É pouco. Nós precisamos o quê? Aumentar a densidade. E começa por onde? Pela nossa casa, Cascavel. Claro. Por isso do Conselho Municipal de Inovação, para a gente poder criar mecanismos que facilite. O que é mecanismo que facilite? Por exemplo, fundos, recursos, como por exemplo, legislação apropriada, que inclusive quero anunciar em primeira mão, que estamos recebendo um apoio, né, extraordinário desses 2 grandes mestres aqui, desses 2 doutores, juntamente com as suas equipes, para a gente poder fazer uma revalidação da nossa lei de inovação e do nosso regime interno do Conselho de Inovação. Por quê? Porque é ali que mora os princípios de como nós vamos mexer, qual é a forma que nós vamos interagir com a sociedade para facilitar e movimentar a cidade pensando em inovação. Desde, por exemplo, criar o Dia da Inovação. Né? Já estamos discutindo aí o Pacto pela Inovação, que está sendo liderada pelo nosso amigo Alcione, da Fundetec. Claro, né? O grande Alcione, um abraço para o Alcione. É, grande figura humana. Inclusive, eu estive no Hub One, conversei com ele profundamente, né, sobre as estruturas do Hub One, e ele quer que toda a sociedade se engaje naquela estrutura, que é uma estrutura... A própria estrutura é inovadora, né? É impressionante. Genial, né? É transformar aquela ideia do famoso container
mas um container focado em inovação. E ele lançou essa ideia, inclusive essa ideia, diga-se de passagem, foi lançada dentro de um ônibus quando nós estávamos em Israel, né? Ele veio com essa ideia, conversar com a gente, que somos da SIC, né? Faço parte, eu sou vice-presidente de inovação da SIC e atual presidente do Conselho de Inovação de Cascavel. E nessa viagem lá em Israel, no ônibus, ele falou, cara, precisamos fazer alguma coisa, vamos lançar uma semana de inovação. E daí nasceu a ideia. E foi lançado, então, semana passada, o Pacto pela Inovação em Cascavel, que é o quê? Na semana lá de 18 de outubro, fazer uma semana inteira em que cada organização, cada entidade, a Univel fará parte, a CBN fará parte, serão convidados para isso, vão fazer um movimento para mexer com a cabeça das pessoas. Como tem aquele movimento, o Dia da Saúde, o dia, né? Criar a cultura da inovação. A cultura, Exato. porque a inovação não pode ser tema da universidade, não pode ser tema de privilegiados. A inovação é em todas as áreas, a gente respira inovação. A gente respira inovação todo dia, só que a gente não percebe que a inovação está ali. Né? No Uber que a gente utiliza, na água que a gente bebe na garrafinha PET, na tecnologia do microfone que estamos utilizando aqui, no sistema de som, na televisão. Tecnologia e inovação estão em tudo. A gente precisa entender, não ter medo, nos aproximar para começar a criar inovação e pequenas coisas, pequenos movimentos em todas as empresas. E agora com a inteligência artificial, mais do que nunca, essa velocidade será maior ainda. Né? A exemplo, estava comentando com vocês, na área jurídica, né? Isso vai ajudar em muito os advogados que entenderem que a inteligência artificial, a inovação veio para ajudar, vai facilitar a vida do advogado, como facilita a minha vida como consultor. Muitas etapas, muitas atividades que eu desenvolvia manualmente, pesquisa, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de artigos, de construir pensamento, eu estou utilizando hoje a inteligência artificial. Claro, isso vem para realmente, como está dizendo, vem para ajudar. A gente não pode se substituir, não. Não, em hipótese alguma, né? De forma nenhuma, jamais. O humano não é substituível porque ele tem experiência, coisa que a IA não tem. Ela vai aglutinando dados e remodelando numa velocidade catastrófica, pode dizer. Mas isso é algo que vem como um substrato para uma melhora na condição humana e não como uma luta entre o humano e a máquina. Não acredito nisso, né? Nessa questão de luta. Eu acredito que nós deveremos avançar sim, mas nada substituirá o humano. A nossa sensibilidade é claro, impossível ser copiada. É própria a nossa capacidade de sentir, exatamente, sentir o outro, ter a empatia, por exemplo. Foram feitos vários testes já, né? Inteligência, eu vi uma entrevista de vocês há pouco tempo sobre isso. Não há empatia. A empatia é humana. Exato. Né? Bom, isso tem. Não sei se nós falamos um disrupt ou entre nós, ou enfim, porque tem um livro sobre isso, né? Que se chama Sonham os androides com ovelhas elétricas? É uma pergunta. Né? Então, que é um livro que gerou o Mad Max. O filme Mad Max, que acaba tudo, é só android e tal. E aí a discussão do livro é interessante porque, isso é no década de 70, Philip Dick, e ele diz assim, ter as melhores tecnologias à mão, grande telefone, isso todo mundo tem. A grande questão é você ter um cachorro de estimação. Isso. Como é que faz? Agora que está tudo moribundo na rua, ninguém quer saber do cão vira-lata, mas na estrutura do livro, na narrativa do autor, ele diz assim, todos pagariam milhões e milhões de dólares para ter um cachorro de estimação, que não existia mais. Então é um troço assim, por quê? Porque que vai abanar o rabo quando você entra em casa. Manifesta uma alegria incrível. E veja, a questão da empatia que você perfeitamente colocou, ele diz assim, a inteligência não é mais inteligência lógica, matemática, porque isso a máquina superou. A inteligência é se pôr no lugar do outro. É a empatia que nunca vai ser substituída. É isso aí. E espero que não, né? Mas assim, anos-luz, né? Acho que nós não vamos viver para ver esse nível, né? Porque estamos falando de uma outra relação, que é o extremo da tecnologia com o extremo do ser humano, que é algo, claro, né? Que não é compatível. Existe uma grande preocupação com o modo pelo qual a inteligência artificial vai ser usada. Porque o que dizem é o seguinte, a inteligência artificial é só uma ferramenta, o problema é como se usa. Isso. Então, é o humano que está
por trás da inteligência Como artificial. sempre, né? Como sempre, como tudo, né? Um avião voando bem é porque temos um bom piloto, um avião que, não, né? Por E exemplo, assim vai. na inteligência artificial hoje, os mais conhecidos aí são os ChatGPTs e os outros, né? Mas o que é a essência? A essência não é ele como ferramenta, é o ser humano que está aqui sabendo conduzi-lo. Sabendo manusear. Claro. Sabendo Se eu trabalhar. souber conduzir bem, né, eu vou ter um grande resultado. Se eu não souber conduzir, e aí é aquilo que já vem sendo demonstrado e afirmado e confirmado, se eu não tenho, como ser humano, uma estrutura, um conhecimento, uma bagagem, uma vivência, livros e livros lidos, teses pesquisadas, para poder formular a melhor pergunta, eu tenho limitações. Exato. E desde antes da questão tecnológica, né, a própria revolução do conhecimento, né, no Renascimento, inclusive, começa sobre aquilo que você falou, a pergunta. Quem tem a pergunta tem tudo. Então, se você não sabia perguntar para construir o conhecimento sem inteligência artificial, como você também não vai saber? Exato. Vamos ter que voltar a Sócrates, então. Se não tem pergunta, não tem resposta. Isso, Não, o Sobre método nada, socrático, ele mais do que nunca, ele é fundamental Exato. para a gente poder evoluir. E em Então, muitos lugares que eu passei, sabe, Carlos, eu vejo que as pessoas falam, mas a inteligência artificial é um perigo, nós temos que cuidar e temos que proibir. Em alguns ambientes onde eu estive, eu falei, não, peraí, para tudo. Proibir nunca foi a solução para nada. nunca. Você tem que fomentar o bom uso, tem que orientar a utilização adequada. Isso quer na educação, quer na advocacia, quer em todos os ambientes. O que tem que ser feito é um trabalho de aprendizado, um trabalho de conscientização e de conhecimento para que se use bem as ferramentas. Você lembra quando aconteceu na década de 80 uma tentativa de proibir as importações de computadores do lado da informática para proteger a indústria nacional? O que aconteceu com isso? Nós ficamos extremamente atrasados. Tivemos que recuperar 10 anos em por conta desse tipo de política. E olha, de novo, estamos falando do quê? Estamos falando de política pública aplicada ao meio que não deve ter interferência. Né? A política pública ela tem que ser um instrumento para ajudar no desenvolvimento e nunca prejudicar ou atrapalhar ou prender. Dizer, olha, vamos criar agora uma legislação para limitar a inovação, limitar a inteligência artificial. Não existe. O que você pode fazer é criar políticas públicas para dizer os cuidados que você deve ter. De regulação. Regulação. Tem que haver regulação adequada. Não deve interferir nisso, não deve interferir naquilo, mas... Isso é uma grande inovação também. O modo pelo qual as regulações são construídas hoje em dia. Sim. É completamente distinto, e isso a gente trabalha bastante na estrutura interna do mestrado, etc. É completamente distinto daquilo que se construiu como ideia de regulação. Né? Hoje a regulação, toda a estrutura regulatória, ela é baseada em risco. Enquanto que a época era uma política de protecionismo, né? Muitas proibições. De proibições. Tanto que até hoje se fala em regular alguma coisa, o pessoal tem aquela ideia de regular como, quando se brinca, né? Você é regulado, ou seja, é a pessoa que regula, restrito, né? Que restringe, que proíbe. Não é. A regulação, na verdade, ela tem o condão de organizar, de estimular, incentivar, de fazer então, a coisa olha que acontecer. delicado que é. Você vai criar uma lei hoje, ou atualizar uma lei da inovação de Cascavel, para poder atender esse plano, veja como é abrangente. Nós temos que criar uma lei, uma política de incentivo que amplie a possibilidade de mais e mais pessoas ter acesso e não criar uma lei para obrigar ou limitar. E sim permitir. Permitir, olha, vamos lá. Mais empresas têm limite. E ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, porque também nós não podemos nunca, numa legislação, prejudicar alguém. Exemplo, vou criar uma lei e quero 10% das receitas do município para investir em inovação. Ora, eu estou beneficiando um setor e prejudicando um monte de setores. Tem que ter essa consciência. Então nós temos que criar uma lei que tem que ter a responsabilidade de saber as fontes, né? De onde, que fontes que vêm, para poder gerar, sim, possibilidade de recursos para você investir em algo que é necessário. Por exemplo, a inovação tem que chegar em todas as escolas. Eu não conheço, para defender aqui um lado A ou B, com relação a como é que está a inovação nas escolas básicas do município. Como é que está no ensino, né, fundamental. Não sei. Então, sabemos que as faculdades, sim, as privadas, como é o caso particular da Univel, que eu conheço bem, ela tem um incentivo muito forte
com várias, inclusive tem um centro tecnológico, né? Exato. Recentemente inaugurado. Mas e a base? Nossas crianças, quando estão na escola, e aí entra a preocupação também do Conselho Municipal de Inovação, de levar um diálogo para dentro da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Estado, e falar como é que nós estamos operando hoje com o tema inovação e o que falta, né, para a gente, dentro do âmbito do Conselho, o Conselho possa articular, né, no âmbito local, estadual, para melhorar a condição de educação para que esse aluno tenha acesso. A exemplo do que aconteceu na Coreia, aconteceu em outros países, no leste europeu, né, e outros países que vêm fazendo investimentos muito grandes na educação básica, levando esse aluno a ter acesso a uma série de tecnologias e inovação, sem perder o lado humano, né, diga-se de passagem, mas para ter uma evolução desse Você tocou num ponto, Carlos Alfredo, que eu achei primordial. Ele falou, ó, seria muito fácil, né, falar 10% dos recursos públicos vão para a inovação. Nós não podemos esquecer de uma palavrinha necessária e importante quando se fala em política de Estado, em política pública, que é o custeio. De onde que isso vem? Qual é a fonte? Não dá para sair prometendo que tantos por cento vai para isso, tanto para aquilo, e nós não temos de onde tirar. Vamos tirar do imposto. E é constitucional, né? Cria é despesa, cria receita. Perfeito, é constitucional. Isso aí. Então, isso é muito importante. O que se tem que pensar, a mim parece, numa lei contemporânea, jovem, de inovação, é nós encontrarmos o lugar aonde vai ser objeto a captação do recurso, para aí sim dizer o que se pretende destinar. Então há que se pensar em captação de recursos, custeio, fontes de custeio, e pensarmos naturalmente que isso é algo voltado para a ideia de responsabilidade. E tem outras formas de fonte. Por exemplo, você tem educação. Ok, educação se não é um dos maiores orçamentos municipais. Tá? Se é um maior orçamento municipal, então vamos dar uma atenção especial para verificar como é que está sendo utilizado esse recurso. Porque pode ser que dentro desse recurso possa ter para a educação, sem você buscar nenhum recurso novo, ações que você possa desenvolver para fomentar. Perfeito. E a inovação, uma educação inclusive inovadora. Projetos que não são desenvolvidos, que poderiam instrumentalizar de forma eficiente a prospecção da inovação. Da educação, né? Isso em várias áreas sensíveis das políticas públicas. Se nós formos ver, a maioria dos municípios da região, elas não fomentam de forma eficiente as suas áreas sensíveis, digo, direitos fundamentais, educação, saúde, etc. Porque falta a produção da construção do projeto em si. Né? E que, veja só, não falta recurso. Perfeito. Falta projeto. Bem interessante que estão trazendo. E olha só, que também tem a ver com a mentalidade. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Israel, todo jovem, homem, tem 3 anos de exército e a mulher 2 anos. 1 ano é para serviços militares e o outro 2 anos do homem e 1 ano da mulher é para desenvolvimento na área de suas competências. Então, se o jovem gosta da área de tecnologia, né, ele vai ser incentivado, colocado num centro desenvolvedor de competências de inovação. Se ele gosta de saúde, vai ser colocado no centro que desenvolve tecnologias para a saúde, para a educação, para esporte. Quando esse jovem sai, e ainda ele tem 1 ano sabático que ele já é padrão, ele não vai fazer nada no ano que ele sai, vai viajar pelo mundo, incentivado pelo governo, cria-se um fundo para isso, viajar pelo mundo onde ele quiser para prospectar. O que está acontecendo na África, na América do Sul, na Ásia? Volta depois, já com seus 21, 22, 23 anos. Aí ele vai fazer a faculdade. Qual é o nível de consciência que esse jovem com 21, 22, 23 anos chega na faculdade para desenvolver a faculdade? Qual o nível crítico dele? E a gente vê o baque que nós temos, logicamente, nós estamos tendo um ambiente também, um ambiente de educação, a dificuldade que o professor tem para mostrar para um aluno ali de 17, 18 anos que está entrando na faculdade, do nível de consciência que ele tem que ter para desenvolver um pouco mais a capacidade intelectual dele em prol de alguma produção. Em Israel não acontece isso. O jovem já entra na faculdade com consciência que ele vai produzir alguma coisa. Ele sabe o que ele quer, em verdade. Consciência absoluta. Por experiências, né? Então, rapidamente, que se ele engata ali e desenvolve um projeto, ele já tem fontes financiadoras. A exemplo, eu estive lá e conheci,
fui usuário disso. Olha só, fui usuário e já começam a pipocar mensagem. Que foi usuário do quê? Usuário de um colírio que, para quem tem miopia, se aplicado uma gotinha em cada olho seu de miopia, você tem 8 horas de visão perfeita com aquele colírio. Desenvolvido por quem? Um jovem lá no exército, míope, que na hora do treino com armas, no poeirão do deserto, ele não enxergava nada. Falou, mas como é que eu vou fazer? Eu não consigo nem olhar o alvo, né, para poder treinar aqui com a arma. Falou, preciso resolver esse problema. Tira o óculos, não enxergo nada. Coloca o óculos. Coloca a lente de contato, dá problema com a poeira. Poxa, coisa extraordinária. Não sei. Ele saiu com esse problema. Falou, quando ele foi para o centro de desenvolvimento, começou a criar a base. E lá, quando o cara sai do exército, ele sai com o direito de explorar aquilo que ele começou a desenvolver. Ele saiu, foi para a faculdade, desenvolveu, patenteou, e hoje o produto está no mercado. Já entrou nos Estados Unidos, está entrando no mundo. Imagina. Né, eu tentei trazer, mas não pode trazer, então vamos tentar encomendar aí legalmente próxima vez. Mas pensa a revolução. Para você que vai praticar um esporte, uma atividade. Genial. Uma atividade. Eu não fiz cirurgia, mas usaria esse colírio. Os meninos e meninas que vão sair à noite, né, que não querem utilizar óculos, pinga e você tem a noite inteira uma visão Porque perfeita. a lente de contato é chata. Eu uso, mas... Então, percebe? Então, estou falando de uma coisa assim, isso é inovação na saúde revolucionário. Perfeito. E veja só, isso me chamou a atenção que nem toda a inovação, ela é sob um ponto de vista da tecnologia em si. Isso, Isso isso é que vão quebrar. Inovação não é computador, não é cabo conectando, não é internet. Nesse caso não tinha nada disso, nada, simplesmente nada. É só estudo de biologia, estudo científico e encontrar uma solução química que fizesse isso. Sim. Percebe? Perfeito. O estudante. Né? Há outros casos, mas só para mostrar o seguinte. Então, quando a gente começa? A gente começa criando planos, estruturando planos e ajudando a cidade a discutir mais sobre a inovação. E o papel de vocês também será muito importante nisso. E esse será o papel do Conselho. Que bacana. Carlos, tem algum elemento de inovação que tu possa nos contar dentro da estrutura da região, Cascavel em si? Sim, sim, tem muitos bons planos na região, né? Nós temos aí várias indústrias se utilizando hoje da inovação para poder desenvolver novos produtos, por exemplo, a cadeia do peixe, que nós temos aqui, tanto em Cafelândia como em Palotina, Copacol e Cevale, desenvolveram muitas tecnologias de alimentação do peixe que cria um peixe mais saudável, mais rapidamente, e outras cadeias de alimentos do frango que vem desenvolvendo altas tecnologias a partir da inovação do estudo científico. Perfeito. Eu lamento profundamente, Alfredo, Carlos, que nós estamos aqui no limite do nosso horário. Não temos tempo para mais nada. O jogo da seleção feminina brasileira nas Olimpíadas de 2024. Muito obrigado, Carlos, por ter vindo nos mostrar um sistema inovador do como pensar em inovação, na verdade. É isso aí. Obrigado. Eu vim aqui para isso. Vamos pensar juntos em inovação. Pacto pela inovação. Muito obrigado, Carlos. Valeu. Obrigado, Alfredo, mais uma vez. E semana que vem tem mais DisruptCast. Um abraço. Tchau. Um abraço. Bom jogo. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Carla Zambelli contra multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os dois foram condenados por disseminação de informação falsa contra o presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022. Flávio Bolsonaro foi penalizado em R$15 mil